com ele. Casou, ele é o cabeça. Então, por exemplo, tá? Depois que eu me converti, eu entendi que eu precisava da autorização dele para ir para a igreja. Olha que loucura. Eu, sempre independente, pedia autorização para nada. Chegava para ele e perguntava: amor, você se importa se eu for na igreja? Ele olhava para mim como quem diz: quem é essa? Porque eu fui mudando muita coisa. Ele chegava do show, a comida ficava na geladeira, ele que esquentasse. Ele chegava do show, às vezes de madrugada, eu levantava, esquentava a comida dele, botava no prato dele e dava para ele. Olha só. Imagina, tipo assim, ele estava conhecendo uma outra Janaína. Porque eu... Vou dar um exemplo para você, tá? No terreiro, você tem um pai de santo. Cada um tem a sua função ali. Existe uma hierarquia. E ela precisa ser respeitada. Se ela não for respeitada, dá problema. Nas coisas de Deus, o povo tende a achar que porque Deus é misericordioso e tem a graça dele, que pode fazer de qualquer jeito. Não pode. É não vai funcionar. Porque tem mulher hoje que virou homem. E não é para ser. Deus fez o homem como cabeça. E a mulher, ela está ali sendo uma com ele, mas cabeça do homem é o Senhor e da mulher é o homem. O que não significa que você tem que obedecer tudo que ele mandar, né? Do jeito de qualquer... vamos ali matar uma pessoa. Vamos, ele é o cabeça. Não é isso. Sabe? Desde que não infrinja as coisas que Deus ensinou... A palavra de Deus. A palavra de Deus, você tem que obedecer ao seu marido. Até mesmo porque se você é o cabeça, se ele é o seu cabeça, Deus tem que ser o cabeça dele, né? Aí a minha oração era assim, ó. Vou dar um exemplo. Às vezes ele chegava e falava assim: hoje eu quero que você vá... Porque ele fazia presença VIP em alguns lugares. Então, vamos supor, uma boate, sei lá, aleatória lá do Rio de Janeiro, chamava ele e falava: oi, Gustavo. Na época chamavam ele de Gustavinho. Oi, Gustavinho, você pode vir aqui fazer presença VIP na casa de show tal? Ele ia. Aí chegava lá na casa de show, a gente ficava lá. E às vezes eu não queria ir. Estava cansada, ia trabalhar no dia seguinte. Então, eu falava para ele: vai você. Porque essa era a nossa rotina, sabe? Então, eu não ligava, eu falava: vai você. Só que aí, quando eu me converti e ele falava: vamos comigo, eu ia. Mesmo não querendo. Mas já mudou, já... Eu ia. Sua atitude, eu né? ia e não ficava de cara amarrada, não. Eu ia, era solícita com os amigos dele. Tudo bem, como é que você tá e tal. Não bebia, já não dançava mais. Ficava ali conversando, né, com as pessoas. Um outro tipo de postura. Mas eu orava e falava assim: Senhor, ele é o meu cabeça e tu é a cabeça dele. Eu estou aqui em obediência à tua palavra. Então, fala com ele. Aí, às vezes, a gente ficava 40 minutos e ia embora. Às vezes, ele, sabe, ele desanimava. Eram umas coisas assim que eu fui experimentando em Deus, que só com um posicionamento em Deus é que você vai experimentar. Porque tem muita mulher que não se posiciona na palavra. Que, eu quero a transformação, mas eu não quero abandonar o álcool. É igual eu falo assim: a Bíblia diz que beber não é proibido. De fato. De fato não é. Se o meu filho hoje, de 14 anos, perguntasse para mim: mãe, beber é proibido? Eu vou falar: não. A Bíblia diz que você não deve se embriagar. Mas você não tem uma questão de, não pode. A Bíblia diz que o sacerdote não deve ser dado ao vinho. Mas a Bíblia não proíbe. Aí as pessoas viram e falam assim: pastora, mas eu bebo com o meu marido socialmente em casa. Aí eu viro e falo: que bom. Agora, se o teu filho beber e perder o controle, você não pode falar nada. É verdade. Infelizmente, não dá. Entende? É complicado essa questão do vinho, né? Do álcool, porque tem pessoas que vieram do alcoolismo que não podem nem sentir o cheiro. Exato. Né? Exato. Eu e o Gustavo, a gente não bebe absolutamente nada. Nós optamos por isso. Eu sei que tem pastores que fazem e não me cabe aqui julgar. Eu e o Gustavo, nós abdicamos completamente. Completamente do álcool. Justamente por quê? Porque o exemplo arrasta.
Eu não posso Exatamente. dizer pro meu filho, eu posso virar e falar assim, meu filho, seu pai já bebeu um dia e resolveu não beber mais, porque além de fazer mal pro seu corpo, tá? Além de entristecer o Espírito Santo, que você pode perder o controle, você perde o controle do seu cerne, Deus não tem isso para você. E além disso, eu e seu pai não bebemos. E aqui dentro você não vai beber. Entende? Então eu tenho essa autoridade para falar, porque eu não faço. Então eu posso cobrar. Entende? Então, eu e o Gustavo, a gente vigia muito nisso. Porque se o teu filho, ele vai querer uma brecha para justificar o que ele quer fazer. O adolescente, ele é assim. Você bebe, tu é pastor e bebe. Olha só, dá exemplo, né? Segue o exemplo. Né? Ah, mas você tá bêbado. Quem falou? Entendeu? Não tem um medidor de álcool para saber se a pessoa tá bêbada ou não. Na cabeça do bêbado, ele não tá bêbado nunca. Sim, exatamente. Não, eu tô bem. Quantos bêbados você já viu falando? Não, eu tô bem. Entendeu? Então, assim, quando a gente vivia nesse tempo, né, que eu comecei a ter uma mudança drástica de quem era a Janaína antes de Jesus e depois de Jesus, ele me olhava com outros olhos. Só que, ao mesmo tempo que eu entrei nessa batalha espiritual pela vida dele, eu ia para monte, eu ia para oração, eu vivia um jejum fortíssimo nesse período, vivia de jejum. Por quê? Porque a arma do crente é jejum e oração. Então, eu subia monte, eu fazia campanha, eu orava a cama, eu fazia com que o meu lar fosse um lugar que ele quisesse estar. E o que acabou acontecendo? O fato de eu parar de ser uma mulher insuportável, de ficar reclamando o tempo inteiro de tudo que ele fazia, ele passou a querer ficar mais em casa. Que legal. Por quê? Porque às vezes você precisa de uma companhia agradável. Ele chegava em casa, eu já fechava a cara se ele comprasse uma bebida. Entende? Aí na cabeça dele, lá, ela já tá me julgando. Eu parei de fazer isso. Você começou a ser uma mulher sábia, né? Não falava nada. Literalmente uma mulher sábia. Não falava nada. Até que um dia, né, eu já estava assim muito cansada, porque eu já estava cansada da vida. Eu não via resultado efetivo de falar assim, cara, ele vai se converter. Parecia às vezes que eu falava assim, amor, você se importa de eu ir para a igreja hoje? Porque eu pedi autorização para ir para a igreja. Aí ele autorizava. Só que às vezes ele autorizava porque ele queria sair para beber. Meu Deus. Ele não pode ir lá, eu vou lá pro bar com os caras, tá? Aí eu ficava assim, poxa, se eu ficar em casa, ele não vai pro bar. Só que aí na minha cabeça vinha uma voz assim, primeiro eu. Vai orando aí que eu vou trabalhando. Né? Primeiro eu. E aí ele me autorizava aí, então eu ia debaixo da autorização dele. E eu falava para Deus, eu tô indo com a autorização dele e ele tá indo pro bar. Eu falava, visita